Queridos irmãos e amadas irmãs, é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus nessa noite juntamente com todos vocês. Mas antes estaremos orando ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, te rendemos graças por nossas vidas. Pedimos a orientação do teu divino Espírito Santo para a compreensão da mesma, para o nosso enriquecimento, Deus, no conhecimento dela e também na prática do nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Antes de lermos o texto sagrado, que são dois textos, que estaremos falando aos amados irmãos nessa noite, que é o texto de João 15, versículo 5, e o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 23. Nós queremos, antes de fazer essa leitura, de ler o hino 418, que nos traz uma grande mensagem, na qual tem como título Disposição de Trabalhar. Bendito Senhor, nosso Rei Jesus, dirige-nos pelo teu grande amor, contempla-nos, dá-nos divina luz, protege-nos, dando-nos teu favor. Nós vimos a ti, Redentor, pedir poder e coragem no labutar. Jesus, em teus passos queremos ir, contigo queremos viver, lutar. Pois grande é a vinha, Jesus Senhor, os frutos maduros caindo estão. Ó, vem, pois encher-nos de fé e amor, a fim de colhê-los com prontidão. Os rogos atende dos servos teus, que invocam teu nome com devoção. Sustenta-nos cheio do amor de Deus, concede-nos sempre maior visão. Ó, vem, sim, querido Senhor, ouvir-nos em nossa oração e dá-nos da tua presença o penhor e dá-nos também a direção. Esta é a grande mensagem que esta canção transmite aos nossos corações. E o primeiro texto sagrado que estaremos também nos alimentando está em João 15, versículo 5, onde ele nos relata o seguinte: João 15, versículo 5, que fala o seguinte: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. O segundo texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao versículo 26, que nos fala o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos da mesma forma pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, mas vivendo a orientação da palavra de Deus. São dois textos sagrados que estaremos estudando nesta noite junto com os amados irmãos. Tem como título
mais frutos. Quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele deseja que a gente dê fruto, que a gente progrida com a nossa vida de crescimento espiritual e de envolvimento com a sua obra. E quando Cristo oferece uma vida com significado, é porque Ele tem algo maravilhoso a realizar naquela vida. Ele o faz porque está vinculado a Ele. Quando lemos o texto de João, que a vara não pode ficar longe do ramo, mas deve estar no ramo, como diz a palavra de Deus. Eu sou a videira e vós os ramos que estarão ligados a mim. Então, quando Deus nos escolhe e nos dá uma vida, é que Ele quer que a gente tenha essa vida ao lado dele para sermos abençoados por Ele. Por isso que o crente passa a ter uma vida frutífera, porque estará recebendo da parte de Deus a grande bênção, porque o crescimento quem vai dando é o próprio Deus através de nossas ações, através da missão que realizamos para a glória do Senhor. E quando Jesus se refere ainda em João 15, versículo 5, onde ele relata: eu sou a videira, vós sois a vara, sabe que a vida abundante é o resultado dessa união. Quando a gente lê lá no João, capítulo 10, que ele diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância, vida eterna, vida infinita, uma vida em que o ser humano terá junto dele e com ele caminhando e sendo abençoado com a pessoa dele, e assim sendo frutífero, quando ele afirma: eu sou a videira, vós sois a vara. Sabe que a vida abundante é o resultado dessa união. A vara unida com a videira faz com que o progresso avance e tenha na vida de cada cristão. Os frutos de uma vida cristã real dependerá muito dessa unidade, como diz o texto. O apóstolo Paulo, focando também lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26, onde ele retrata acerca desses frutos, que ele faz um resumo, das virtudes cristãs que deve ser desenvolvida por cada nós. E esse resumo, ele destaca apenas 9, todas pertencentes ao mesmo fruto produzido pelo Espírito Santo. Virtudes que todas produzidas, orientadas pelo Divino Espírito Santo, para que, orientado pelo Espírito, realize o querer e a vontade de Deus, nosso Pai. Todas pertencem ao mesmo fruto produzido pelo Espírito. O primeiro que ele dá como destaque é o fruto do amor, a ser desenvolvido num relacionamento contínuo uns com os outros e com o Pai
celestial, quando ele menciona essa virtude como a primeira, que é o amor, e que tem também como conhecido o ágape, o amor incondicional, o amor em que nós amamos nossos irmãos, amamos ao nosso Deus, nossos irmãos nos amam, independente do que somos, para que juntos possamos buscarmos uma unidade e uma comunhão plena na presença de Deus, nosso Pai Celestial. Isso vai trazer um grande significado de uma bondade invencível, porque a benignidade estará sendo vivenciada na vida de cada um. A benignidade, como tem o significado de cada um querer o bem do outro. Eu querer o seu bem e você querer o meu bem. E aí estaremos vencendo toda e qualquer barreira, todo e qualquer empecilho citado e projetado pelo inimigo. É assim que ele nos orienta acerca desta primeira virtude. O cristão ainda desejará o bem para o outro, como já focamos. Fácil? Não é. Mas é um resultado de um galho saudável ligado à videira. Não é fácil, mas quando isso tem um esforço e nós temos a determinação de querermos vivermos Cristo, de querermos vivermos a vontade dele, seremos um galho saudável na videira, para sermos mais um participante para ver o crescimento da comunhão entre os irmãos e entre os irmãos com a pessoa de Deus. Só com o poder do Espírito Santo em nossas vidas conseguiremos chegar a esse nível. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, ele diz: enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução. Há só bênção, há só manifestação do poder de Deus sobre nossa vida, para estarmos vencendo todos os obstáculos, todas as barreiras em Cristo Jesus. Outra virtude que ele menciona é o gozo ou a alegria. A vida do cristão deve estar sempre vivendo de gozo e alegria e satisfação, independente de qual for a circunstância que ele venha estar passando e atravessando no seu dia a dia. Também esse gozo, essa alegria, não passa a ser o resultado de coisas terrenas, mas de coisas espirituais que sentimos em nosso coração quando entregamos a Ele, ao nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial. E passamos a termos uma íntima comunhão com o Pai e a alegria de ter Deus como o fundamento. Focando que Deus sendo o fundamento da sua vida, o gozo, a alegria, o amor, a bondade, a benignidade sempre existirá em nossos corações. O Senhor orientando nossas vidas pelo Espírito Santo, teremos sempre e sentiremos sempre a paz e a serenidade de um coração, que vai trazer um resultado de uma consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus.
quando colocamos a vida na mão de Deus, com certeza sentiremos a paz, a alegria e a força. Como diz o profeta, que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que temos que sermos cristãos alegres e felizes, gozando das benesses do Senhor e de todos os momentos que temos a passar aqui nesse universo terreno. Ele fala também sobre a paz, na qual já comentamos, que a paz não significa ausência de dificuldades, mas a presença de algo bom em nossa vida, que é a longanimidade. Porque quanto mais sofrimento venhamos ter, ele nos orienta que sejamos longânimos, pacientes, porque a vitória, com certeza, nós teremos em Cristo Jesus. Apenas venhamos exercitar a paciência contínua, a longanimidade, da forma como Deus é longânimo para conosco, devemos ser longânimos para com nossos irmãos e toda e qualquer coisa de nossas vidas. Deus está sempre preocupado, a que vivamos essas virtudes, porque ela nos levará a um caminho de um grande sucesso. A outra virtude que ele menciona é a virtude da benignidade, na qual falamos, que é o querer bem um do outro. O ser humano querer o bem mutuamente. Eu querer seu bem e você querer o meu bem. E aí a bondade existirá com toda certeza no cristão. E esta vida de benignidade e de bondade não é uma vida de, não é uma vida, como diz o texto, de fraqueza, mas de virtude que está acima das provocações e irritações alheias. A gente está querendo sempre viver o bem, fazer o bem sem olhar a quem, independente de quem seja a pessoa, independente do que a pessoa tenha nos feito ou venha nos fazer. Mas devemos estarmos sempre desejando o bem, orando, intercedendo e pedindo a bênção de Deus sobre suas vidas. A outra virtude é uma virtude bastante importante a ser vivenciada na vida do cristão, que é a virtude da mansidão. O próprio Jesus disse: sede mansos, porque eu sou manso. A mansidão. E a mansidão no Novo Testamento tanto pode significar submissão a Deus, como ser dócil ou ser considerado. A mansidão é o equilíbrio entre a ira excessiva e a bondade excessiva. Em meio à ira, em meio à raiva, devemos permitir que a mansidão reine, a paz reine em nossas vidas e em nosso viver. Portanto, na vida do crente está relacionado ao espírito submisso a Deus. Devemos estarmos sempre em submissão a Deus. Se Ele nos orienta, se Ele nos educa, se Ele nos ensina a fazer o que é certo, não devemos fazer o que é errado. Devemos lutar para fazer o que é certo, para fazer o que Deus quer que façamos e que crucifiquemos nossas paixões, nossas vontades lá na cruz de Cristo Jesus, para que a vontade dele venha a ser
sempre contínua em nossas vidas, em nossas vidas. O outro item da virtude a ser desenvolvida, no cristão, o texto nos chama a atenção, que é o domínio próprio. Sabermos termos o domínio, dominarmos a nós mesmos. E esse domínio próprio vai levar-nos a sermos temperantes, a vivermos a temperança, a vivermos a disciplina sobre os desejos. Não permitir que os desejos de nossa carne, ele sobressaia sobre o desejo espiritual de Deus, mas que sempre o espiritual sobressaia os desejos carnais, para que Deus seja louvado, seja agraciado e seja bendito em nossas vidas, e nós sejamos vencedores no nosso dia a dia, cumprindo assim em nossa vontade e fazendo com que o domínio próprio aconteça em nossa vida e nós sejamos disciplinados a obedecer a palavra do Senhor. Porque ele foca que o autocontrole sobre o gênio e as vontades tem sido um desafio para a grande maioria dos crentes. Tiago já exortava em sua carta, capítulo 3, versículos 6 e 8, a falta de domínio sobre a língua e o mal que pode causar ao corpo de Cristo. Como se vê, há muitos trabalhos para o crente se desenvolver e se apossar das verdades sobre o reino de Deus. Quando isso acontece, os frutos aparecem. Há muita coisa a se fazer pelo reino de Deus. Há muitos trabalhos a ser desenvolvidos. Quando essa união acontece para o desenvolvimento da obra do Senhor, com o propósito de ver ela crescente, tudo fluirá e tudo crescerá para a glória de Deus. Cristo oferece uma vida com propósito. Cristo nunca ofereceu vida a ninguém sem um propósito. A vida que Cristo nos oferece sempre tem um propósito a ser vivido, a ser praticado no nosso dia a dia. Por quê? Porque Ele nos conhece e sabe do nosso valor. Sabe o valor que eu tenho, o valor que você tem, o potencial que eu tenho, o potencial que você tem. Deus conhece os nossos valores e sabe o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Porque Ele participou da criação. Ele participou quando Deus fez o céu, fez a terra, fez os animais, fez o homem. Ele participou. Ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6. E ele se tornou, também o texto lá em João 3,16, diz que ele se tornou carne para oferecer a redenção ao pecador. Quando diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que ele veio a este mundo não para condenar, mas para salvar todas as criaturas que aqui com vida o recebem em seu coração como Salvador e Senhor. Ele oferece uma vida dinâmica, ativa, e lança desafios para o novo crente viver. Uma vida inteira de provimentos
convidando a todos a uma vida com sabor, através das demonstrações do fruto do Espírito. Realmente, a vida cristã não se iguala a qualquer outra oferecida pelas religiões modernas. Cristo é suficiente e vale apenas segui-lo. Cristo é suficiente. Nenhuma religião, nenhuma coisa, nenhuma pessoa, nenhuma criatura, nenhum movimento, nenhuma entidade, nenhuma instituição é mais valioso ou mais suficiente do que a pessoa de Cristo. Cristo é suficiente para que os crentes e as criaturas o tenham como Salvador, como Senhor, libertador, salvador, e que dá o livramento preciso a todos que o queiram tê-lo em sua vida como Salvador e Senhor pessoal. Que nessa noite você tenha entendido o propósito de Deus, as virtudes que Deus tem a realizar em sua vida, o sim que Deus quer de você para Ele. Que nós temos valor, um valor precioso, e Ele sabe o nosso valor, Ele sabe o nosso potencial, Ele sabe o que eu posso fazer ainda mais pelo Reino, o que você pode fazer ainda mais pelo Reino, e sabe que você, que ainda não tem Ele como Senhor e Salvador, precisa e necessita para ter um lugar garantido lá no céu. Deus abençoe cada um de vocês, abençoe cada família, abençoe cada vida e conceda a graça dele, a bênção dele e a alegria dele e a força dele, porque a força do Senhor está em sermos alegres e felizes por tê-lo em nossa vida como soberano. Que Ele nos abençoe e nesse momento estaremos impetrando a bênção apostólica, encerrando esse momento de compartilhamento da palavra de Deus. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Que o teu grande e infinito amor continue nos alcançando. Que o Senhor continue, ó Deus, nos enchendo do teu divino Espírito Santo para a compreensão do mesmo. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo de Deus continue presente no meio do seu povo que vive espalhado por toda essa superfície da terra e também em nossas vidas, Deus. Concede o livramento, Senhor, a todos que precisam da bênção de cura, Pai bendito, sobre suas enfermidades. E é no nome de Jesus que te rendo graças e suplico, Deus, a tua unção, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus.